Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, boa tarde. Boa tarde. É com muita alegria que nos reunimos nesta tarde de Sábado Santo para meditar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo a expectativa da celebração jubilosa da Páscoa da ressurreição de Jesus. A partir desta noite, a comunidade cristã católica se reunirá em todas as partes do mundo para celebrar a vigília pascal, para proclamar de forma jubilosa Cristo vivo, Cristo ressuscitado. Que bom, meus irmãos e irmãs, que nós estamos vivendo neste clima de expectativa da celebração jubilosa de Cristo ressuscitado, da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir da vigília pascal, se inicia na igreja o tempo pascal. Estes 50 dias até a solenidade de Pentecostes, onde nós, com toda a igreja, proclamaremos Cristo ressuscitado, onde nós cantaremos jubilosamente o aleluia do Cristo que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o império do maligno, para dar a toda a humanidade o dom da salvação. Neste tempo pascal, de um modo particular, a liturgia da palavra nas santas missas que haveremos de celebrar, a liturgia da palavra nos colocará em contato com diversos textos bíblicos, de um modo particular, os textos dos santos evangelhos, nos quais esses textos narram as aparições do Cristo ressuscitado. Durante esses 50 dias, nós iremos ter este contato com a palavra de Deus, com os textos dos santos evangelhos, onde nós iremos contemplar a maravilha da obra de Deus, realizada por Jesus Cristo, na vida das pessoas, através dos encontros que Ele proporcionou a muitas pessoas. Os encontros, as aparições do ressuscitado. E eu peço mesmo, meu irmão, eu peço mesmo, minha irmã, que estejamos todos bem atentos durante o tempo pascal, bem atentos a estas leituras que as santas missas nos proporcionarão. Até porque a igreja, através da sua liturgia pascal,
apresentando-nos diversos textos bíblicos, textos dos santos evangelhos, que narram as aparições do ressuscitado, a igreja quer nos proporcionar um encontro com Cristo vivo, um encontro transformador, um encontro que nos dará pela fé a graça de uma vida nova. Nós iremos, meus irmãos, meditar, por exemplo, as aparições do ressuscitado, os encontros que ele teve, por exemplo, com Maria Madalena, com Pedro, com João, o discípulo amado, os 12 apóstolos, aquele encontro bonito que aconteceu entre Jesus ressuscitado e Tomé. Vocês se recordam? Aquele encontro que Jesus proporcionou a diversos discípulos, discípulas, como por exemplo o apóstolo Paulo, que estava a caminho de Damasco para cumprir uma missão que ele julgava ser uma missão dada por Deus, a missão de perseguir os discípulos, as discípulas de Jesus, a missão de fazer de tudo para impedir a expansão do cristianismo, a expansão da mensagem de Jesus. E ali, a caminho de Damasco, o Senhor Jesus, o ressuscitado, dá a Paulo a alegria de um encontro. E nós sabemos que não foi um encontro qualquer. Nenhum destes encontros, nenhuma destas aparições do ressuscitado foram encontros, foram aparições quaisquer. Até porque, como nós podemos perceber nos textos bíblicos, estas pessoas que se encontraram com Jesus vivo, com Jesus ressuscitado, tiveram suas vidas, tiveram seus corações transformados. Pessoas que a partir deste encontro viveram com fidelidade o compromisso com o amor de Deus, o compromisso com o amor ao próximo, viveram com fidelidade o compromisso com o reino pregado por Jesus, anunciado por Jesus, viveram com fidelidade, com alegria, com esperança, a missão de levar a boa nova de Jesus Cristo a todos os cantos da terra. Os encontros que o ressuscitado proporcionou a estas pessoas, estes encontros não foram encontros quaisquer. Estas pessoas tiveram suas vidas transformadas. A vida de Deus penetrou de tal forma no coração destas pessoas que elas jamais foram as mesmas. Jamais foram as mesmas. Tiveram inclusive, meus irmãos e irmãs, aquela coragem de enfrentar tribulações por causa do anúncio do Evangelho de Jesus. Pessoas que enfrentaram perseguições, pessoas que enfrentaram humilhações, pessoas que inclusive
por causa do encontro com Jesus vivo, ressuscitado, pessoas que inclusive compreenderam pela fé que as perseguições, as humilhações, os castigos que sofriam por causa do testemunho do Evangelho, por causa do anúncio da boa nova do reino de Deus, tudo isso era até mesmo motivo de alegria. Que coisa impressionante! E por que alegria? Por que as perseguições, as tribulações, os açoites, as dificuldades que estas pessoas, os apóstolos, os 12, Maria Madalena, as outras mulheres, discípulos, discípulas, Paulo, por que essas pessoas experimentavam pela fé uma alegria profunda no sofrimento pela causa de Jesus? Por quê? Porque elas tinham a certeza que elas estavam seguindo os passos de Jesus, e pela graça, pelo poder do Espírito Santo, estavam sendo conformadas ao seu Senhor. Estavam, como diz o apóstolo São Paulo na carta aos Colossenses, completando na sua carne, completando na sua vida aquilo que faltava às tribulações de Cristo. Coisa que verdadeiramente nos impressiona, meus irmãos. Os discípulos, as discípulas de Jesus, que a partir do encontro pessoal com Ele, a partir deste encontro com Ele vivo, com Ele ressuscitado, começaram a experimentar até mesmo alegria no sofrimento, alegria na tribulação. Não porque eram masoquistas, não porque eram pessoas que encontravam simplesmente prazer no sofrimento pelo sofrimento, absolutamente, mas é porque aquelas pessoas, pela fé, começaram a entender que o sofrimento, a perseguição, a tribulação, pela causa de Cristo, pela causa do reino que Cristo anunciou, pregou, instaurou na história da humanidade, todas estas tribulações tornavam essas pessoas ainda mais semelhantes a Jesus, colocavam estas pessoas numa comunhão mais profunda com o amado de suas vidas. Meus irmãos e irmãs, ao começar esse tempo pascal, com a celebração da vigília desta noite, eu peço a nosso Senhor que dê a mim e a você a graça do encontro com Cristo ressuscitado. Amém. Eu até pergunto para você, eu digo você porque essa pergunta ela é pessoal. Você quer ter o encontro com Cristo ressuscitado? Quem quer ter o encontro com Cristo vivo aqui, levanta a mão. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Na vida de cada irmão aqui presente, na vida daqueles que nos acompanham, também pelo sistema Canção Nova de comunicação. Desde já, Senhor, eu imponho as minhas mãos sobre esses meus irmãos e irmãs, para que pelo poder do Espírito Santo, todos nós possamos ter também a graça do encontro com Cristo vivo, com Cristo ressuscitado. É o coração desses meus irmãos e irmãs, ó Pai, que anseia por este encontro. Que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça desse encontro.
de modo que as nossas vidas não sejam mais as mesmas, mas nos tornemos criaturas novas, pessoas renovadas em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, destas diversas passagens bíblicas, desses diversos textos dos santos evangelhos, eu gostaria de destacar com vocês uma aparição. Eu gostaria que vocês refletissem comigo uma aparição do ressuscitado e o que aconteceu de um modo particular na vida do apóstolo São Pedro. Pega comigo na sua Bíblia o Evangelho de São João, capítulo 21. O Evangelho de São João, capítulo 21, a partir do versículo 1. João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do lago de Tiberíades. Vejam bem, irmãos, em seguida, o evangelista São João, ele conta como aconteceu esta aparição do ressuscitado. Eu não vou me prender agora a esses versículos, porque nós já conhecemos. Simão Pedro, ele disse que iria pescar, e portanto os outros discípulos foram com ele. Eles estavam ali no lago de Tiberíades, tentaram pescar a noite toda, não conseguiram pescar nada, e lá, à beira do lago de Tiberíades, aparece Jesus, aparece o ressuscitado. Jesus pede para eles peixe para comer. Eles responderam que não tinham, porque haviam tentado pegar peixes a noite toda, não conseguiram. Jesus disse: jogue a rede para o outro lado da barca. E aconteceu a pesca milagrosa. Diante daquele acontecimento, João, o discípulo amado, proclama a sua fé. É o Senhor, disse João. Pedro imediatamente se joga no mar e vai ao encontro de Jesus. Jesus come com eles. Depois desse fato, eu quero chegar com vocês no versículo 15. Pega comigo, João 21, 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Eu estou lendo a Bíblia da CNBB,
As traduções podem ser diferentes, mas acompanhe a leitura, porque depois eu vou fazer a explicação. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. Versículo 16. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Jesus lhe disse: sê pastor das minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu és meu amigo? Pedro ficou triste, porque lhe perguntou pela terceira vez se era seu amigo, e respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que sou teu amigo. Jesus disse-lhe: cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro vai te amarrar e te levará para onde não queres ir. Disse isso para dar a entender com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Irmãos e irmãs, meditemos agora o significado desta aparição do ressuscitado, desse diálogo que se estabeleceu entre Jesus ressuscitado e Pedro. Todos nós já compreendemos que Jesus faz estas 3 perguntas para Pedro, perguntando para ele por 3 vezes se ele o amava, justamente porque, por quê? Porque ele negou 3 vezes. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Olha só que coisa. Sem perder esse texto de João capítulo 21, de 15 a 19, pega comigo Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Jesus e os discípulos já estavam reunidos para celebrar a ceia pascal. Eles estavam reunidos na última ceia. Jesus estava prestes a viver sua experiência pascal, paixão e morte. Nesse clima, nesse ambiente de última ceia, Jesus, ele, como nós já sabemos, fala de que alguém iria traí-lo. Jesus institui a Eucaristia, mas tem um momento na ceia, na última ceia,
em que Jesus diz uma coisa muito forte para Pedro. Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos, como se faz com o trigo. Eu, porém, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, ampara os teus irmãos. O que Simão disse a Jesus? Versículo 33. Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo a prisão e a morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes negarás que me conheces. Meus irmãos, Pedro certamente era um homem de um temperamento muito enérgico, muito forte. Essas pessoas que não têm medo de enfrentar nada, aparentemente. Jesus fala que ele haveria de passar por uma provação. Sua fé seria provada. Seu amor, o amor de Pedro por Jesus, passaria por uma provação. E Pedro, sem refletir muito bem o que Jesus estava falando, por causa desse seu temperamento forte, enérgico, eu vou, faço, aconteço, disse: Senhor, eu te seguirei até mesmo a prisão, a morte. Ah, Pedro, me ajuda aí. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. 3 vezes. Jesus é a revelação suprema do amor e da misericórdia de Deus. Quando Ele aparece ressuscitado, Ele não condena Pedro por causa da sua negação. Pelo contrário, Ele dá a Pedro a oportunidade de rever as suas escolhas. Ele dá a Pedro a oportunidade de rever as opções mais importantes de sua vida. Jesus ressuscitado pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Por 3 vezes, Jesus pergunta. 3 perguntas nas quais nosso Senhor ressuscitado manifesta a Pedro o amor e a misericórdia de Deus. Mas é interessante nós também percebermos que mesmo passando por uma provação de fé e amor a Jesus, depois que o ressuscitado, e volte comigo para o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. João 21, 15. Depois que o ressuscitado pergunta por 3 vezes a Pedro se ele verdadeiramente o amava, o próprio Jesus
confirma a Pedro sua missão. Apesar de ter negado o Senhor por 3 vezes, apesar de ter experimentado na sua carne, na sua pele, o drama do pecado, porque o pecado, meus irmãos, é fundamentalmente a negação da fé e do amor a Jesus. Apesar de ter experimentado a drama do pecado, nosso Senhor confirma a Pedro a sua missão. Vejam que coisa impressionante. Eu não sei se eu e você teríamos a mesma coragem que o ressuscitado teve, de confirmar uma missão importantíssima para uma pessoa que o negou por 3 vezes. Eu pergunto para você, você teria essa coragem de confiar uma coisa muito importante, uma missão muito importante, para uma pessoa que negou você, uma pessoa que traiu você? Mesmo diante do arrependimento dessa pessoa, dificilmente. Vocês sabem muito bem, e aqui eu só vou citar, não vou pegar o texto não. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo 19, Mateus 16, de 13 a 19, você sabe muito bem que Jesus, num determinado momento, perguntou para os seus discípulos quem ele era, o que diziam as pessoas a respeito dele. Os discípulos começaram a responder: Senhor, uns dizem que tu és um dos profetas, Elias, outros dizem que tu és até mesmo João Batista, e assim por diante. Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra, Pedro toma a iniciativa e diz, o que ele diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para Pedro: sim, Pedro, Simão, filho de João, tu és pedra. Uma vez que não foi a carne, uma vez que não foi o sangue que te revelaram estas coisas, mas o meu Pai do céu é que te revelou, é que te deu a graça de me reconhecer como Cristo, o Messias, o Salvador. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha... Eu não ouvi, edificarei a minha igreja. Meus irmãos, nesse momento, Jesus confia a Pedro uma missão. A missão de ser a rocha sobre a qual ele, o próprio Jesus, estava edificando a sua igreja. Porque a rocha da igreja é a fé dos apóstolos. A rocha sobre a qual Cristo edifica a sua igreja é a fé dos apóstolos, a começar do apóstolo São Pedro. A fé, a adesão de Pedro ao mistério de Cristo Messias Salvador.
Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19, é esta passagem onde nós contemplamos o momento no qual Jesus confia a Pedro essa missão de ser rocha, sobre a qual ele edificaria a sua igreja. Pedro depois passa pela provação da fé, e infelizmente nega Jesus por 3 vezes. E agora, João capítulo 21, versículo 15 a 19, Jesus, o ressuscitado, expressão máxima, expressão suprema do amor e da misericórdia de Deus, confirma a Pedro sua missão. Tu me amas? Sê pastor das minhas ovelhas. Tu me amas? Cuida, apacenta os meus cordeiros. Irmãos e irmãs, mais um detalhe, mais uma reflexão sobre este diálogo entre Jesus, o ressuscitado, e o apóstolo Pedro. Para essa meditação, eu gostaria de tomar com vocês, de ler, na realidade, para vocês, um trecho da catequese do Papa Bento XVI, o nosso Santo Padre, o Papa Bento XVI, uma catequese que ele fez no dia 24 de maio de 2006. Naquelas audiências públicas, muitos de vocês acompanham pela TV Canção Nova a catequese do Papa Bento às quartas-feiras. Quem é que acompanha aqui? Levanta a mão, só para eu ver. Alguns acompanham, ok. No dia 24 de maio de 2006, o Papa Bento fez uma catequese sobre o apóstolo São Pedro. E ele meditou exatamente esta passagem de João capítulo 21, de 15 a 19. Prestem bem atenção, para vocês perceberem a beleza desta reflexão. Numa manhã de primavera, a missão que Jesus confiou a Pedro será confirmada por Jesus ressuscitado. O encontro acontece à beira do lago de Tiberíades. Diz o Papa Bento, é o evangelista João que nos apresenta o diálogo que naquele momento ocorreu entre Jesus e Pedro. Ali se revela o jogo de verbos, um jogo muito significativo de verbos. Na língua grega, atenção, o verbo filéu exprime o amor de amizade. É um amor cheio de ternura, mas não é o amor total, um amor profundo, o amor radical. Enquanto que o verbo, em grego, agapao, significa o amor sem reservas, o amor sem medidas, o amor total, um amor incondicionado. Vejam bem, meus irmãos, e aqui eu quero dar graças a Deus pela tradução da Bíblia da CNBB, porque de um modo geral,
nós lemos assim: Jesus perguntou a Simão Pedro, versículo 15: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Senhor, tu sabes. O que está escrito na sua Bíblia aí? Tu sabes? Normalmente está escrito: tu sabes que eu te amo. Não é? É ou não é? Na Bíblia da CNBB está escrito assim: tu sabes que eu sou teu amigo. E de fato, se nós pegarmos o texto em grego, nós vamos perceber a diferença dos termos. Jesus pergunta: Pedro, agapas me? Tu me amas com esse amor ágape, com esse amor total, incondicionado, com esse amor sem reservas? Pedro respondeu: Senhor, filéose, eu te amo, mas eu te amo com a minha pobre capacidade humana de te amar. Está entendendo? Com a minha pobre capacidade humana de te amar. Meus irmãos, Pedro reconhece sua pobreza. Pedro reconhece que infelizmente ele é capaz, por causa do pecado, de negar o Senhor. Pedro desce do seu orgulho e, movido pela humildade da fé, ele diz: ágape não, Senhor, filia, amor de amizade. Porém, Jesus disse para ele: cuida dos meus cordeiros. Versículo 16: e disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Mais uma vez, ágape. Jesus está chamando Pedro para esse amor total, para esse amor incondicionado, para esse amor pleno, essa dedicação total da vida pela causa do reino de Jesus. Mas Pedro responde a Jesus diante desta segunda pergunta: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Ágape não, Senhor, filia. Eu te amo com amor de amigo, mas eu reconheço que sou fraco. Eu reconheço que eu te neguei. Eu reconheço que eu não sou capaz de um amor total, de um amor incondicional. Mas, mesmo diante desta resposta, o que Jesus diz para Pedro? Sê pastor das minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu és meu amigo? Olha que coisa bonita. Agora Jesus, ele dá uma maneirada. Jesus, ele dá uma aliviada. Por duas vezes Jesus perguntou: ama-me, Pedro, tu me amas com esse amor total, com esse amor ágape, com esse amor incondicionado? Agora Jesus pergunta pela terceira vez: tu és meu amigo? Tu me amas? Mesmo que o teu amor seja pequeno, pobre, limitado, humano, tu me amas, Pedro? Pedro responde para Jesus, porém, ele fica triste.
Porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez se era seu amigo. E ele respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu sou teu amigo. É claro, meus irmãos, que depois Pedro receberá com os outros discípulos e discípulas de Jesus o poder, a unção do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E ali, a partir de Pentecostes, Pedro recebe de Deus um amor tão profundo por Jesus, que ele dá a sua vida. Aí sim, Pedro cumpre com a promessa de morrer pela causa de Jesus. Como a tradição da igreja nos ensina, Pedro morreu crucificado e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se encontrava na dignidade de morrer como o seu Senhor. Diante deste amor pequeno, pobre, humano, o amor filia, o amor de amizade que Pedro professa em relação a Jesus, ele confia a Pedro, confirma a Pedro a missão de ser pastor do rebanho. Meus irmãos e irmãs, onde eu quero chegar com esta reflexão? Certamente vocês já tiraram muitas conclusões para a caminhada de vocês. Mas eu gostaria de iluminar mais um pouco. Onde eu quero chegar? A igreja do ressuscitado é a igreja daqueles que professam a fé em Jesus, a começar dos apóstolos, e dentre eles, Pedro, o primeiro dos apóstolos. Jesus nos dá a graça de encontrá-lo na vida da igreja apostólica. Repito, Jesus nos dá a graça de experimentar sua vida e ressurreição na comunhão da igreja apostólica. Jesus, ele quis instituir a sua igreja. Jesus, ele quis edificar a sua igreja sobre esta rocha, que é a fé do apóstolo Pedro. E a partir de Pedro, Jesus, ele escolheu outros que o sucederam no decorrer da história da humanidade, os papas, que mesmo sendo pessoas humanas, homens, permaneceram fiéis na fé de Jesus, na fé dos apóstolos. A profissão de fé dos apóstolos é sempre oportunidade para que nós nos encontremos com o ressuscitado. Você quer se encontrar com Jesus vivo? Você quer se encontrar com Jesus ressuscitado? Persevere na comunhão da igreja apostólica. Por favor, mesmo passando por tribulações e dificuldades, não abandone a igreja. Não vá para a igreja de falsos apóstolos. Não vá para a igreja de pessoas que se dizem apóstolos de Cristo, quando na realidade não receberam de Jesus a missão apostólica. Por favor,
Obrigado. Meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar. Persevere na igreja apostólica, a igreja de Cristo ressuscitado. O corpo místico de Cristo é esta igreja que Ele instituiu e edificou sobre uma única rocha. Essa rocha é Pedro, essa rocha é a fé do apóstolo Pedro. E a partir dele, os seus sucessores. Se você quer ter a graça do encontro com Cristo vivo, com Cristo ressuscitado, persevere na igreja, mesmo diante das tribulações, mesmo enfrentando tribulações, mesmo se deparando com as fraquezas de homens e de mulheres de igreja. Não abandone a igreja apostólica, não abandone o corpo místico de Cristo, que esta igreja que foi edificada sobre a fé dos apóstolos, a começar da fé do apóstolo Pedro. Em segundo lugar, meu irmão, minha irmã, mais cedo ou mais tarde, até para que nós possamos amadurecer na fé e viver uma comunhão mais profunda com Cristo vivo, Cristo ressuscitado, mais cedo ou mais tarde, todos nós experimentaremos a provação da fé. Como Pedro foi provado, mais cedo ou mais tarde acontecerão situações na nossa vida, na nossa caminhada, situações que vão nos colocar em crise de fé, situações que vão nos levar à experiência da provação da fé, onde talvez, infelizmente, nós chegaremos a ponto de negar o Senhor, negar Jesus. Porém, em meio às tribulações, por favor, meu irmão, por favor, minha irmã, seja teimoso no seu amor por Jesus. Custe o que custar, doe o que doer. Sabem como acontece com aquelas crianças pirracentas? A criança quer uma coisa e a mãe diz não. Aí ela começa, né, batendo o pé, não. E ela quer porque quer, pirraça, teimosia. Seja teimoso, meu irmão, seja teimosa, minha irmã, no seu amor por Jesus, na hora da dor, na hora da provação, mesmo que talvez a crise de fé, aquela experiência do desânimo da fé, o desânimo da vida cristã, aquela experiência da dor, do sofrimento, onde você chega a ponto de dizer, mas eu rezo tanto, eu vou para a igreja, eu procuro viver com fidelidade o meu chamado, a minha vocação à santidade, e o que eu recebo em troca? Dores, sofrimentos, humilhações, tribulações, dificuldades. Mesmo que nessas horas, você como Pedro, chegue à negação de Jesus, abra o seu coração ao arrependimento. Coloque de novo
a sua confiança no amor e na misericórdia de Deus. Jesus, como fez a Pedro, vai continuar exigindo um amor total, um amor incondicionado, um amor de quem verdadeiramente é capaz de dar a sua vida pela causa do reino de Deus, pela causa de Jesus. Ele vai continuar exigindo isso, mas ele vai aceitar, ele vai aceitar o seu amor cheio de fraquezas, o seu amor filia, de amizade. Por favor, meu irmão, por favor, minha irmã, seja teimoso nesse amor. É o amor pequeno, é o amor de amizade. Seja teimoso, seja teimosa, e aí você poderá dizer, sem dúvida alguma: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus está transformando a minha vida, Jesus está me dando um coração cheio de fé, uma fé mais madura, uma fé mais comprometida com a sua palavra, uma fé que se transborda em testemunho de caridade para com o próximo. Jesus está vivo. Pedro, tu me amas? Pergunta ele para mim e para você. Maria, Antônio, José, Josefina, Joaquim, Carlos, Ricardo, Graça, tu me amas? Mesmo que o seu amor seja pequeno, pobre, humano, seja teimoso, seja teimosa, e você há de experimentar as alegrias do ressuscitado em sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!